Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 98, módulo 4. O assunto: realimentação de fase a transformador. Vamos lá? Observe com atenção o diagrama esquemático ao lado. Preste atenção no diagrama. Observe que este diagrama ele é formado por um arranjo muito simples e muito utilizado nos osciladores monotransistorizado. Observe no diagrama que o resistor R1 e R2 polariza o transistor num ponto ideal de funcionamento, de modo que, ao ser aplicada alimentação ao circuito, o transistor ele entra em condução, permitindo a energização da própria carga ao coletor. Preste atenção. De acordo com o diagrama, o resistor R1 e R2 polariza o transistor num ponto ideal de funcionamento, de modo que, ao ser aplicada alimentação ao circuito, o transistor ele entra em condução, permitindo assim a energização da carga de coletor. E pelo efeito da indução eletromagnética, o surto de corrente presente no primário do transformador passa para o secundário do transformador, na forma de um pulso de polaridade inversa, e que aplicada à base do transistor via capacitor, o C1, faz com que haja a despolarização momentânea do próprio transistor. Preste atenção, aluno. Pelo efeito da indução eletromagnética, o surto de corrente presente no primário do transformador passa para o secundário do transformador, na forma de um pulso de polaridade inversa, e que, aplicada à base do transistor via capacitor, o C1, faz com que haja a despolarização momentânea do próprio transistor. Nesse momento, o transistor ele para de conduzir por um instante, ocorrendo então o colapso da corrente no seu circuito de coletor, onde está o primário do transformador. Tudo então recomeça novamente com o resistor de polaridade, o R1 e o R2, suprindo o terminal de base do próprio transistor. Pelo próprio crescimento suave do campo magnético responsável pela indução entre o enrolamento primário e secundário do transformador, a forma de onda gerada ela é próxima da senoide e podem ser recolhida no terminal de coletor do transistor via capacitor C2. Note que a presença do capacitor C2 é importante, uma vez que este componente funciona como isolador dos estágios posterior, evitando assim que este venha a carregar e, com isso, dificultar o próprio funcionamento do oscilador. Essa configuração também é chamada de oscilador de bloqueio. Isso por quê? Porque periodicamente ocorre o bloqueio do transistor em virtude da contrapolarização oferecida pelo pulso induzido no próprio secundário do transformador. A frequência, isto é, o ritmo da oscilação, ela é determinada basicamente pela indutância do enrolamento primário do transformador e, eventualmente, também pelo capacitor, o CF, em paralelo com o enrolamento. Essa configuração ela pode ser usada tanto em baixo como em alta frequência. Preste atenção, aluno. A frequência, isto é, o ritmo de oscilação, ela é determinada basicamente pela indutância do enrolamento primário do transformador e, eventualmente, também pelo capacitor, o CF, em paralelo com o enrolamento. Essa configuração ela pode ser usada tanto em baixa como em alta frequência. Muito bem, pessoal.
Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima!